Ele não era um homem de guerra, mas de silêncio. No entanto, não havia derrota em seu apaziguamento. Em vez disso, havia a precisão de um estrategista astuto. Como o rei que observa e pondera em meio à tempestade, ele habitava na sombra lugar onde os olhos distraídos raramente se aventuravam. Enquanto outros oscilavam entre gritos de fúria e lágrimas de desespero, ele era a calma que escondia um plano infalível em gestação. Alguns homens são partidos em pedaços pela traição, mas outros afiavam-se na forja da decepção. Nestes, há uma força que não se ouve em palavras altissonantes ou atos impulsivos. Eles residem no espaço entre o que é calorosamente familiar e desesperadamente despedaçante. Existe um mundo onde a luz é fria e as sombras falam mais alto do que qualquer clamor do coração. Este mundo é o reino daqueles que esperam pela hora certa, pela pressão certa, para deslizar a lâmina da justiça despida de emoção. Para ela, o silêncio era o prêmio da vitória, um testemunho de que sua manipulação sutil tinha mais uma vez sido eficaz, pois em uma família, o poder nem sempre é exercido pelo mais ruidoso ou o mais robusto. Muitas vezes é a tapeçaria invisível tecida por palavras melífluas e ações cuidadosamente disfarçadas que controla o que não se vê. Mas mesmo o ardil mais habilidoso pode ser desmantelado por aqueles que aparentam estar cativos, quando na verdade eles estudam incansavelmente as frações e compreendem a totalidade sombria do espetáculo. Algumas traições ecoam mais alto no silêncio do que em gritos. Então, enquanto todos esperavam que ele voltasse às suas trivialidades cotidianas, ele aguardou, e se o subestimaram, o erro seria deles. Pois você deve se perguntar, quando todos ao seu redor veem um espelho opaco, o que se revela por trás daquele reflexo sem vida, o que se esconde na alma daqueles que observam e esperam, aqueles que permitem que o teatro de desonestidade se desenlace antes de desferir o golpe final. Ela pensava que sua quietude era uma rendição, mas na realidade era a construção metódica de uma revelação inevitável. O jogo que ela jogava estava chegando ao fim, e ele era o único a saber das regras ocultas pelas quais ela perderia. Ela poderia ter mascarado suas intenções em doces naipes de atenção, mas mesmo o cenário mais bem armado sucumbe à verdade inevitavelmente desvelada. Você que talvez se perca em suas próprias histórias de desapontamento perca. Quantas vezes já considerou que aqueles que não erguem voz em revolta sem fim estão apenas refinando a lâmina da retaliação em forjas insondáveis? O que se vê frequentemente como silêncio resignado pode ser a espera magistral decorada por mentes que jamais dormem. Não é a farsa do confronto que traz justiça, mas a precisão meticulosa, a paciência da verdade que se desdobra com o tempo. Alguns reis não rugem. Eles esperam e então apagam. A compreensão deste enigma é a chave para desvendar as profundas camadas emocionais de um drama além dos estrondos habituais. Como uma noite sem estrelas que esconde a promessa de uma nova aurora, existe poder na paciência e justiça, na observação que prepara o terreno para uma decisão fatal. O porquê de escolher a quietude já se perguntou. Quando o embaraço da traição exige exaltação e bravura, por que preferir o desfiladeiro da introspecção tranquila? A arte da vingança não emerge em explosões passionais de vingança prematura, mas no compasso ponderado de quem entende que a estrada da justiça está constantemente pavimentada pela persistência e pelo tempo. Nesta magnífica tapeçaria de esferas humanas, o espectador e o jogador são um só. Quem carrega a escuridão, quem em sua aparente contenção detém o mais profundo conhecimento dos eventos que se desenrolam à sua frente, e quem então, ao perder-se no enredo temporário do jogo humano, compreende que o verdadeiro triunfo pertence àquele que aguarda, com paciência e destemor. Grace mal acreditava no que acabara de descobrir. O falecido marido Mark havia mantido um segredo de proporções gigantescas, um patrimônio que até então era invisível aos olhos dela. Ao vasculhar os papéis antigos encontrados dentro de um cofre secreto, escondido atrás de um painel no escritório de Mark Grace, se depara com documentos que revelavam múltiplos investimentos locais e internacionais,
Ele havia construído silenciosamente um império financeiro, sem deixar vestígios para os amigos ou familiares, exceto um anel que sempre parecia ter um valor sentimental extraordinário. Esse anel, uma joia de beleza singular, não era apenas adornado com pedras preciosas de rara pureza, mas parecia contar uma história ainda mais profunda. Era uma peça de família passara por gerações cada mãe, entregando a sua filha como um sinal de força e promessa. No entanto, esse tesouro, antes uma fonte de orgulho silencioso, fora capturado na teia ardilosa tecida por Cynthia, a nora que guardava em seu sorriso uma capacidade sombria de encantar e manipular. Descobrir o valor oculto por um ente querido pode deixar cicatrizes. Grace se percebia envolta em uma realidade que misturava o ressentimento pela traição e uma gratidão amarga pela revelação póstuma de Mark. Que escolhas ele tomara em vida que o obrigaram a esconder tamanha fortuna? Era a sua maneira de proteger Grace, de assegurar que, independentemente de tudo, ela nunca precisasse depender de ninguém novamente, principalmente de um filho e de uma nora que, como o tempo provaria, eram indignos dessa confiança. A história do anel estava agora entrelaçada com o engano, um símbolo do que deveria ser amor passado de mãos em mãos, agora profanado pelos atos de uma mulher que viu na ganância uma oportunidade ao invés de uma ameaça. Cynthia, em sua versão deturpada de bravata e autossuficiência, subvalorizou a resiliência de uma viúva, subestimou a força de Grace. Ser invisível para aqueles que deveriam nos ver é um dos pesos mais pesados a se carregar em vida. Capturar a essência das motivações psicológicas por trás da traição de Mark, se é que se poderia chamar ela assim, e a subsequente dedicação de Cynthia ao engano familiar, fornece uma visão sombria mas fascinante da dinâmica de poder. A ignorância de Grace sobre a herança de Mark só aprofundava esse sentimento de desvalorização. Durante anos, ela foi vista, mas não realmente percebida. Presente, mas subestimada. A jornada de Grace a levava agora através de um território de reavaliações contínuas. Cabe a ela manter o legado de Mark como algo mais do que simples riqueza material. Era uma oportunidade de ressurgir, de honrar a memória dele, transformar-se para além da dor e da traição. A cada decisão ela encontrava um novo alicerce sobre o qual poderia construir uma ponte para um futuro mais brilhante, onde seu valor era reconhecido, sua voz ouvida e seu papel como matriarca respeitado. A revelação da herança de Mark e a relíquia do anel eram, portanto, um símbolo de um passado desconhecido, de uma vida vivida na sombra de segredos. Um lembrete de que mesmo aqueles mais próximos podem transformar a confiança em uma moeda valiosa, mas em última análise quebradiça. No entanto, existia também a oportunidade dourada de reescrever essa crônica familiar, de transformar a aparente desvantagem em crescimento e poder pessoal. Enquanto Grace olhava para o horizonte da revelação, ela percebeu que o verdadeiro tesouro não residia apenas nas riquezas materiais deixadas para trás, mas na sua própria capacidade recém-descoberta de reescrever a narrativa familiar. A sabedoria trazida pela dor e a recuperação de sua dignidade formaram um caminho não só para a justiça, mas para a eventual paz que vinha de conhecer sua verdadeira essência e valor. Gradualmente, a invisibilidade que por tanto tempo fora parte de sua identidade dissipava-se, dando espaço ao seu protagonismo em um enredo antes governado pelos segredos de Mark e pelas manipulações de Cynthia. Grace estava à beira de um colapso, um mero espectador da vida familiar, desmoronando ao seu redor, enquanto Cynthia manipula as relações com a precisão de um mestre titereiro. Ao longo dos anos, Cynthia usou tais táticas sutis e destrutivas para retratar Grace como a peça frágil do quebra-cabeça, apostando na passividade da sogra para enfraquecer ainda mais os laços de amizade entre os membros da família. E quem melhor para utilizar nesse jogo cruel do que Liam, o filho de Grace, facilmente influenciável em sua devoção cega à esposa? O ambiente familiar que Grace sonhara, há tempo se assemelhava mais a uma prisão emocional. Cynthia, com um sorriso calculista sempre tão calmo, governava o lar. Suas palavras eram lei, suas decisões finais. A ilusão de harmonia manchava os tempos que Grace tentava passar com seu filho que, sem perceber,
era uma ferramenta nas mãos da esposa. Ele, com boas intenções, inicialmente travava intermináveis batalhas interiores sobre a quem agradar. A mãe ou a esposa. Esse conflito crescente dentro de Grace apresentava um dilema perturbador: lutar por uma presença forte e assertiva em sua própria casa ou sucumbir à paz superficial que mantinha uma casa unida, embora em um equilíbrio precário. A essa altura, o desdém de Cynthia não era apenas um golpe direcionado a Grace, mas uma toxicidade que lentamente envenenava as interações familiares, distorcendo a percepção que Liam tinha de sua mãe. Mas é aqui que a psicologia do conflito familiar se revela com intensidade. A dinâmica tóxica que Cynthia criou não era apenas uma guerra silenciosa de poder e influência, mas um teatro maquiavélico, onde a manipulação emocional reinava. Esses jogos mentais revelavam até que ponto Cynthia estava disposta a ir para legitimar o controle sobre a família. Ela era uma mestra em disfarçar desrespeito com compreensão e carinho simulados, uma ilusão que apenas aprofundava o ressentimento de Grace. Para Grace, a batalha interna era entre a necessidade de reclamar seu poder e a autopreservação de sua integridade emocional. Assim, era uma verdadeira arte comunicar assertividade sem escândalo, sem provocar uma escalada de hostilidades com Cynthia. Este diagnóstico preciso da relação complexa entre sogra e nora revela a importância da comunicação assertiva como ferramenta para restabelecer a harmonia perdida. Afinal, cada palavra carregava o peso de um confronto silencioso, onde a força real estava na habilidade de Grace de navegar essas águas traiçoeiras sem naufragar nos mares da insegurança e do confronto direto. No entanto, o erro mais comum e devastador era ignorar. Quantas famílias foram despedaçadas pela falsa paz que evitava confrontos diretos? Neste cenário, cada silêncio era uma vitória para Cynthia. Cada hesitação de Grace era mais um tijolo no muro invisível que separava mãe e filho. As lições aprendidas são claras: não se deve subestimar o poder corrosivo de uma dinâmica familiar não resolvida. Toda a narrativa escondida sob o verniz da civilidade expõe que a verdadeira recuperação começa com a sinceridade. A coragem de Grace em enfrentar esses desafios familiares, aceitar e abordar as nuvens de conflito que se agrupam sobre suas relações pessoais, pavimenta o caminho para a redenção. Isso exige não apenas força, mas uma reavaliação constante das fronteiras pessoais e do valor intrínseco que nunca deve ser concedido àqueles que prosperam na escuridão do controle mental. Resumindo a situação, é um lembrete contundente de que o maior erro que alguém pode cometer é deixar que aparentemente pequenas afrontas venham a semear raízes profundas de desrespeito e desunião. A jornada de Grace é, em muitos aspectos, uma batalha pela verdade em meio a um mar de meias-verdades e manipulações que Cynthia construiu. E é somente desvendando essas camadas de toxicidade que a paz pode ser realmente restabelecida, não apenas na vida de Grace, mas na alma da casa que ela luta para salvar. Tal é o poder transformador das histórias pessoais. Elas não são apenas testemunhas da dor, mas também podem ser catalisadores poderosos de mudança e crescimento. O impacto devastador de confiar nas pessoas erradas não é apenas uma ferida aberta para o coração. É um mestre oculto da arte da transformação. Quando Grace se deparou com a descoberta de que Cynthia, a mulher que um dia tentou acolher como sua própria filha, havia roubado mais do que pertences materiais, mas também a integridade de suas memórias. O chão sob seus pés tremeu como um alerta para aquilo que estava por vir. Investigadores ágeis, Frank e Peter, foram chamados a retirar cuidadosamente as camadas de engano que a cercavam. O que encontraram era uma teia minuciosamente tecida por anos, onde cada fio era um ato de traição desenfreado por ganância e insensatez. O choque de Grace ao descobrir que sua preciosa coleção de artefatos familiares, acumulada com amor e dedicação, havia sido meticulosamente esvaziada, só poderia ser comparável a uma lâmina fria atravessando o âmago da sua confiança. As pistas deixadas por Cynthia eram evidentes para os olhos treinados de Frank e Peter, revelando um padrão de descaso e manipulação que se desdobrava como um tapete vermelho que conduzia até seu plano perverso. Havia um conforto irônico em desmascarar tamanha duplicidade.
A injustiça não mais fluía disfarçada por trás de um sorriso gentil e palavras vazias. Para Grace, o peso da revelação não era apenas sobre os objetos perdidos, mas sobre o valor histórico e emocional que cada peça carregava. Aquilo não era simplesmente um roubo, era o sequestro de um legado, um atrofiamento das raízes que ela cuidadosamente nutrira e que por gerações haviam oferecido sombra e consolo à sua família. O impacto psicológico foi tanto uma chaga quanto um chamado à ação, empurrando-a para um caminho que nunca imaginara trilhar. Cynthia, com sua perspicácia cruel, fazia-se passar por uma cuidadora preocupada, enquanto, na verdade, desfiava os fios da vida que fingia proteger. Grace sentiu o choque da traição ressoar profundamente, mas encontrou em meio à dor uma corrente de determinação que a encorajava a seguir adiante. O que antes era um mundo despenco, agora foi remodelado em uma missão de justiça, um novo prisma, através do qual ela podia ver não apenas a verdade de sua própria história, mas também o potencial de transformação que essa verdade tinha para outras. Em meio às sombras de um passado desmoronado, a forte e clara luz da verdade começou a desenhar um novo horizonte. Acusações previamente murmuradas agora ecoavam em voz alta, refletindo de volta para o mundo tudo que havia sido escondido nas trevas. Este não era apenas um ajuste de contas pessoal. Era um enfrentamento com as forças que roubavam não apenas riquezas materiais, mas também o espírito de confiança e segurança que deveriam ser assegurados em qualquer lar. A inteligência sutil e a sagacidade que Grace havia subutilizado ao longo dos anos para manter a superfície de sua família intocada, agora eram armas afiadas direcionadas para a precária torre de mentiras, cuidadosamente construída por Cynthia. Não se tratava apenas de vingança, mas de uma reestruturação cuidadosa e respeitável do que lhe pertencia por direito sua dignidade, sua história e, acima de tudo, sua paz. Em um gesto de empoderamento pessoal, Grace tomou as rédeas de sua narrativa e decidiu que seria ela a tecer os próximos capítulos de sua vida. A jornada de detecção, descoberta e ação de Grace ressoava como uma sinfonia de redenção. A cada novo detalhe revelado e a cada novo golpe legal desferido, ela sentia a assustada criança interna florescer em um farol de sabedoria e força. Aqueles que se beneficiavam das fraquezas alheias descobriram tarde demais a importância de nunca subestimar quem acompanhava calada, mas nunca derrotada. E assim o ciclo se fechava, trazendo para quem estivesse disposto a olhar e aprender uma história de superação, de justiça restaurada e de um novo começo merecidamente conquistado. Grace estava pronta para continuar a jornada agora, não apenas liderando pelo exemplo pessoal, mas abrindo caminhos seguros para futuras gerações. Uma conquista que, mais do que restaurar o passado, firmemente postava o olhar no futuro que juntos poderiam construir. Era um evento no qual nenhuma dose de formalidade poderia acalmar o vulcão de tensões prestes a explodir. O saguão do hotel estava preenchido por um burburinho de conversas animadas, casais em trajes elegantes, taças de champanhe em mãos, enquanto sob a superfície brilhante, forças ocultas se moviam, preparando-se para um confronto inevitável. Era exatamente o tipo de ocasião em que Cynthia prosperava, alimentando-se das atenções e admirações superficiais, alheia aos sussurros que começavam a circular pelos cantos discretos da sala. Grace, porém, movia-se com a precisão de uma orquestradora que, após anos assistindo aos espetáculos falsos, à sua volta finalmente assumia o controle da partitura. Com passos seguros, ela cruzou o espaço requintado dirigindo-se a Cynthia. Uma tensão quase tátil se instalou quando Grace, com uma calma que desmentia a tempestade interna, parou diante de sua nora. A conversa morreu ao redor, deixando apenas um silêncio cortante como pano de fundo. "Eu gostaria de uma palavra com você", disse Grace suavemente, mas em um tom que não admitia recusa. Cynthia hesitou, olhando nervosamente ao redor, enquanto sentia a notícia do confronto iminente varrer o salão como fogo em palha seca. A atenção dos presentes foi capturada às expressões variando de pura curiosidade a antecipação e descrença.
Liam, que até então navegava descuidadamente por sua bolha de ignorância, encontrou seus olhos atraídos pela cena em desenvolvimento. A realidade de seu comportamento permissivo começava a se delinear, moldando-se perante seus olhos como uma criatura feia que ele se recusara a ver. O sussurro de deslizes passados cada vez mais altos em sua consciência, ele avançou não mais cego ao que estivera bem diante dele por tanto tempo. Você se aproveitou da minha confiança. Grace continuou cada palavra um desfiar cuidadoso das mentiras de Cynthia. Ela notou o pânico crescer nos olhos de sua nora à medida que a multidão ao redor observava atenta. Havia algo estranhamente catártico em finalmente ver a meticulosamente polida fachada de Cynthia começar a trincar sob a pressão de sua verdade irrefutável. O impensável foi então revelado não apenas como um ataque pessoal, mas como um aviso a todos que testemunhavam Cynthia havia roubado não apenas bens materiais, mas a confiança que cimentava as relações familiares. A narrativa que ela cuidadosamente tecera ao longo dos anos, um teatro de sorrisos falsos e promessas vazias, invertida deixando nada além de fragmentos de dignidade caída aos pés de todos ali. Liam, sufocado pela necessidade de enfrentar sua parcela de responsabilidade, aproximou-se de sua mãe e esposa, a pressão do olhar público tão insuportável quanto a culpa que agora o sufocava. A revelação pública queimava, mas era um fogo purificador, uma chance de finalmente se libertar do enredamento, há muito formado pela manipulação de Cynthia. A cena degenerou rapidamente em uma fusão de revelações e vulnerabilidades, desdobrando-se como uma peça trágica diante de um público absorvido. Cynthia se esvaiu em desculpas e acusações contraditórias, cada palavra sua, cavando mais fundo em sua ruína social. Para Grace, havia triunfos e tristezas misturadas não pela humilhação da nora, mas pelas verdades demoradas que finalmente vinham à tona. Com o clímax do confronto, a maré havia mudado irrevogavelmente. A força de Grace tornara-se uma onda poderosa que não apenas varria os restos das mentiras de Cynthia, mas também redefinia a fundação de sua própria vida. O impacto público foi indiscutível, uma ilustração clara e pungente das consequências de traições cuidadosa e friamente calculadas. À medida que a multidão voltava aos murmúrios, a noite continuava, mas nada permanecia o mesmo. A compreensão silenciosa de Liam sobre suas negligências pessoais o guiava subconscientemente na direção de um caminho redentor. Para Cynthia, o escárnio público se tornara um cenário bem diferente do que ela previra. As desilusões e falácias que ela construíra, agora não mais do que sombras passageiras na memória coletiva daquela noite. Em meio à precipitação das emocionantes revelações e compensações, Grace permanecia imperturbável. Não se tratava mais de vingança. Seu novo papel simbolizava um recomeço, uma oportunidade de mudar não apenas sua vida, mas de inspirar reavaliações mais profundas naqueles ao seu redor. Naquele hotel, em meio à tumultuosa confusão de intuições e ações, Grace não só manteve sua dignidade, mas também plantou as sementes de um futuro que prometia florescer sob a luz de uma nova verdade. O desenrolar dos eventos naquela tumultuada noite no hotel não era nada menos que a revelação final de um quebra-cabeça profundamente inquietante. Com a verdade agora brilhando intensamente sob os olhares atentos do público, Grace percebeu a extensão do desmoronamento planejado por sua nora e a teia traiçoeira que Cynthia havia tecido ao longo dos anos. A investigação, a que Grace silenciosamente deu início, esperando descobrir apenas bugigangas desaparecidas, desnudou intenções mais profundas e obscuras. Um plano engenhoso e meticulosamente arquitetado para declarar Grace como mentalmente incapaz. A tentativa de explorar uma vulnerabilidade que não existia era o exemplo máximo de ardil. Para Cynthia, Grace era um simples obstáculo em um caminho para controle total, mas a sua subestimação saiu pela culatra de forma espetacular. Essas revelações doloridas expuseram não apenas uma tentativa de usurpação, mas desnudaram uma estratégia que pretendia despojar Grace da dignidade e da agência sobre suas próprias posses. É aqui, nas entranhas dessa revelação perversa, que se compreende a profundidade do desespero de Cynthia
por poder e status, uma vez que cada mentira desmascarada marcava um passo mais próximo de sua ruína inevitável. Liam, por outro lado, agora via-se preso entre a mulher que jurara amar e a mãe que abandonara em prol de uma paz artificial. Essa nova visão de sua esposa desfigurada ao invés de beatificada revelava a conivência e complacência que, por muito tempo, foi cegada por confiança irracional. O reconhecimento de que ele, ao fechar os olhos para os sinais, tornou-se um facilitador silencioso, trouxe a ele um imediato e inexorável remorso. O desmoronamento do castelo de cartas cuidadosamente erigido por Cynthia tornou-se uma lição urgente sobre a importância de prestar atenção às pequenas transgressões que, quando negligenciadas, se aglutinam em catástrofes. Cynthia, exposta e sem saída, viu sua rede de mentiras desmoronar em um espetáculo que ela nunca previra. Deixada com nada além de sua própria culpa do tamanho de um monstro, suas ações foram irrevogáveis. Suas ambições de controle total sobre Grace agora pareciam apenas fantasias de um poder que ela nunca possuiria. E assim a lenta realização de que suas manipulações a levaram a um caminho sem volta foi uma realidade impossível de ignorar. Sua elaboração de Grace como mentalmente incapaz transcendeu o roubo físico, era um ataque à essência mesma da mulher que Grace era e ainda pretendia ser. A força de Grace, no entanto, transcendia essas tentativas. A dor que a traição trouxe foi transformada em uma fonte de determinação imparável. A busca não era mais por vingança mesquinha, mas sim por justiça e restauração da verdade. Com a armadura das leis ao seu lado e a verdade como sua arma mais afiada, Grace empenhou-se em reparar os danos e retomar o controle de sua vida, agora fortalecida pelo apoio de admiradores recém-descobertos e um sistema jurídico que se movia a favor dela. Enquanto refletimos sobre a luta interna de Grace e a jornada para desmontar o complexo emaranhado de mentiras, surge uma narrativa de coragem e renovação. A ideia de mentalmente incapaz não era mais uma ameaça no horizonte, mas sim uma bandeira de resistência contra aqueles que subestimam a força silenciosa de uma mulher determinada. Naturalmente, a história de Grace se torna um farol para todos aqueles que enfrentam situações semelhantes, um exemplo hilário de como, através de estratégia meticulosa e resolução inabalável, mesmo os inimigos mais formidáveis podem ser derrotados. No final, o caminho que Cynthia pavimentou com mentiras se torna sua prisão, enquanto Grace, uma verdadeira maestra de sua própria narrativa, toma as rédeas para transformar dor e desilusão em uma liberdade triunfante. A profundidade do legado de Grace excede as tentativas de subjugação. É uma celebração da renovação e a promessa indelével de que, não importa quão sombria a jornada, a integridade e a verdade sempre emergirão, dominantes e intocadas. A maré de engano que havia inundado a vida de Grace começava a refluir, levando consigo não apenas a fachada meticulosamente construída de Cynthia, mas também rasgando o véu de segurança ilusória que muitos ao redor de Grace haviam mantido. Grace, agora armada com a verdade e um senso renovado de propósito, incorporou-se à trama maior de vilania que o deslumbrante círculo social de famílias abastadas tentava manter escondido. A revelação de Cynthia, como informante dentro desse emaranhado de mentiras, tornou-se o catalisador para uma onda de prisões e investigações. A rede de crimes financeiros envolvendo várias famílias não era fictícia, mas sim uma operação bem orquestrada que há muito tempo sufocava indivíduos vulneráveis presos por laços de sangue e laços emocionais. O desenrolar das confissões de Cynthia despedaçava a falsa percepção de isolamento. Grace descobriu-se subitamente entrelaçada em uma tapeçaria de histórias semelhantes, onde outras mulheres, assim como ela, haviam sido injustamente taxadas de incapazes ou ludibriadas por aqueles que deveriam proteger e respeitar. Cada relato desenterrado, cada história pessoal trazida à luz expandia o impacto do movimento que Grace inadvertidamente iniciara. E não era apenas sobre recuperar ativos financeiros. O movimento focava-se na restauração de dignidade roubada e na visibilidade para aqueles que muitas vezes eram desconsiderados por serem idosos.
Grace, compreendendo a dimensão de sua luta, dedicou-se a moldar uma missão de esclarecimento e empoderamento. Começou a erguer uma plataforma de conscientização que mirava nos direitos dos idosos, um campo frequentemente negligenciado nas modernas tramas familiares. Ela promovia encontros, discussões abertas e, eventualmente, criava um guia de direitos legais e emocionais, um documento robusto que qualquer pessoa na sua posição poderia usar como uma armadura contra predadores emocionais e financeiros. Ao compilar essas experiências, Grace encontrou um padrão inquietante, uma norma sombria de ação dentro dessas esferas de poder econômico. Muitos idosos eram meramente peões em jogos de interesses associados a cifras e ativos, nunca a entes queridos, respeitados e amados. Mas Grace, com a mudança de maré a seu favor, decidiu que a verdadeira revolução estava em transformar a desgraça em esperança, sua batalha pessoal em uma guerra pública contra o abuso sistêmico. Nos bastidores, aqueles dias nublados do tribunal tinham deixado Liam em uma contínua reflexão. Desprovido das ilusões construídas por Cynthia, ele começou a entender a extensão de sua própria conivência silenciosa. Grace reconhecia em seu filho um desejo genuíno de redenção e reconstrução, o mesmo impulso que agora também conduzia milhares de outros, homens e mulheres que, armados com as verdades que antes eram obscuras, buscavam cura, justiça e mudanças nos sistemas que falharam. O palco estava agora montado para uma mudança sem precedentes. Grace se viu alçada a uma posição de autoridade e influência que nunca havia buscado, mas que estava pronta para assumir com graça inabalável. Parcerias com organizações de apoio a idosos foram forjadas ligando histórias pessoais e soluções comunitárias a políticas em debates nacionais. Uma verdadeira revolução estava surgindo das cinzas da traição, uma que particularmente para Grace relevava um propósito maior que qualquer compensação material ou vingança pessoal. Em um mundo onde o valor de um indivíduo era muitas vezes ligado a contribuições tangíveis ou desempenhos visíveis, a história de Grace sublinha a força invisível, cimentando sua relevância na sociedade contemporânea. O poder que reside na verdade, na resistência pacífica, na escolha deliberada de se levantar e proteger aqueles que não podem mais proteger a si mesmos, tornou-se um emblema de sua segunda vida. Grace continuava sua jornada com a resoluta determinação de uma mulher que, ao recuperar sua própria voz, oferecia a outros a capacidade de encontrar a deles. E enquanto o mundo ao seu redor se ajustava às novas realidades construídas por suas conquistas, a paisagem de sua própria existência se transformava. A velha noção de impotência havia sido completamente redefinida, e o que surgiu em seu lugar era um legado feito não de joias e propriedades, mas de esperança tangível e da promessa de um amanhã mais justo e mais brilhante. A transformação de Grace tomou proporções que ela jamais imaginaria ao início de sua jornada de autodescoberta e busca por justiça. Quando suas experiências vieram à tona, ela emergiu não apenas como uma sobrevivente, mas como uma força catalisadora de mudanças sociais. Agora, com a proposta de um programa televisivo, Grace tem a oportunidade de amplificar sua voz e, através dela, ajudar inúmeros outros que enfrentam situações de abuso e traição na fase da vida em que a vulnerabilidade deveria ser cuidada com respeito. Ao aceitar essa nova plataforma, Grace se vê diante de uma missão maior. Ela quer que cada história contada no seu programa seja um farol para aqueles aprisionados no silêncio, revelando a corrupção escondida sob o verniz das relações familiares. A televisão, com seu amplo alcance, torna-se ferramenta poderosa na luta contra as injustiças que outrora Grace acreditava serem meras fatalidades pessoais. Este não é simplesmente um show. É um chamado à ação coletiva, um convite para a sociedade rever suas prioridades e seu sistema de valores. Mas você, que talvez nunca tenha experimentado tal traição, pode subestimar a força desse gesto. Pode pensar que exposições públicas são meramente espetáculos de autoajuda vazios. Lembre-se, cada vez que uma história de abuso é revelada, abre-se uma ferida que exige atenção e cura. E de cada cura nasce um movimento. É isso que Grace traz ao palco. É isso que ela emprega como sua arma definitiva.
a narrativa verdadeira transformadora. Enquanto Grace se estabelece lentamente nesse novo papel, ela percebe que suas experiências a preparam não apenas para falar, mas para ouvir. Para ela, os segmentos mais significativos do programa não são tanto os discursos, mas os momentos silenciosos, onde ela oferece um ombro e uma escuta atenta àqueles que carregam em seus rostos as marcas do desespero. Essas conversas se tornam o núcleo emocional do projeto. É a partir desse núcleo que Grace constrói uma comunidade de cura, onde cada história compartilhada é um tijolo na construção de uma fortaleza contra a injustiça. Por outro lado, as câmeras não conseguem capturar tudo. O impacto verdadeiro das ações de Grace ressoa nas pequenas mudanças que ocorrem em lares outrora silenciados pelo medo e pela manipulação, onde mães e avós inspiradas por Grace começam a falar por si mesmas, onde aqueles que antes eram meros espectadores de suas vidas assumem o controle de suas próprias narrativas. Em lares simples nas cozinhas e salas de estar, é onde a revolução silenciosa se desenrola. É ali que o trabalho de Grace realmente ganha vida. Grace está ciente das críticas das vozes cínicas que questionam as motivações por trás do programa. E poderia muito bem haver aqueles que, por frustração ou ceticismo, tentam deslegitimar seu trabalho. Entretanto, ela conhece a verdade de sua própria jornada e entende que em cada espectador recai a decisão de usar ou desprezar as ferramentas que lhes são oferecidas. Para Grace, sua missão não é converter os críticos, mas empoderar os vulneráveis. A transformação de Grace também traz um novo nível de reflexão pessoal. Uma coisa é lidar com os desafios e traumas pessoais. Outra, bem diferente, é tomá-los nas mãos e usar seu peso como catapulta para mudanças externas. Essa introspecção fortalece sua determinação e, cada vez mais, ela se vê cercada por uma rede de apoio feita de colegas e amigos que compartilham de seus valores e visões. A coragem reivindicada e a força recém-descoberta agem como o coração pulsante dessa fase da vida de Grace. E você, ao ouvir essa história, é chamado a refletir sobre sua própria vida, onde encontra a sua voz. Como pode você ser uma força para o bem em seus próprios círculos? Seja testemunha ou participante, a mensagem que Grace transmite é clara e poderosa: ninguém está só. E todas as histórias, por mais dolorosas, têm o potencial de se transformar em uma força de mudança revolucionária. As lições aprendidas nos levam a perceber que, mesmo nas quedas mais duras, há sempre a possibilidade de um novo amanhecer, um novo propósito a ser encontrado. Grace iluminou o caminho com sua própria história, e nada pode apagar a luz que agora ela compartilha com o mundo. Chocante como um raio em céu límpido, a revelação foi um pesadelo materializado. Ao confrontar Cynthia no hotel, a dimensão completa de sua traição veio à tona. Era mais do que Grace podia ter imaginado, mas aí estava evidente e inquestionável. O salão, que antes ressoava com risos e música, agora mergulhava em um silêncio atordoante à medida que o público absorvia as graves acusações. Cynthia, confrontada com a evidência irrefutável dos seus crimes, não podia mais se esconder atrás de sorrisos fingidos ou gestos amáveis. Ali, exposta a seu domínio manipulativo, finalmente enfraquecia, e a maré começava a mudar contra ela. Liam, ao lado, parecia um homem perdido no mar, lutando para encontrar solo firme em meio à tempestade que ele nunca previra. A revelação da verdadeira face de sua esposa abria um abismo doloroso entre suas lealdades conflitantes para com ela e sua mãe. Nos olhos de Grace, ele viu não apenas a dor de anos de traições escondidas, mas também a determinação de alguém que finalmente decidiu se impor. Enquanto as evidências eram empilhadas, ficou claro que Cynthia tinha planos para despojá-los de muito mais. Seus esquemas tinham raízes profundas, pretendendo destruir fortunas, destruir legados e roubar o que de mais precioso havia, sem remorsos. A revelação de que ela aspirava a declarar Grace mentalmente incapacitada era um golpe baixo até para seus padrões. Ela queria despedaçar a dignidade de Grace enquanto mantinha controle sobre tudo. Para Liam, a escolha tornava-se clara.
Separar-se de Cynthia não era mais apenas uma opção, mas uma necessidade para salvaguardar não somente seus valores, como também sua relação com Grace. Decidir encerrar esse capítulo sombrio significava não só libertar-se de laços que o restringiam, mas também tomar uma posição ao lado de sua mãe, reconhecendo suas próprias falhas, seus erros de julgamento passados e lamentando tê-los permitido prosperar por tanto tempo. Grace, fortalecida por esse apoio tardio, mas bem-vindo, aproveitava a oportunidade para estender sua vitória pessoal. Ela percebia que a derrota de Cynthia era apenas uma parte da justiça que deveria buscar. Havia um mundo lá fora repleto de histórias semelhantes esperando por alguém que liderasse a causa. Este novo desafio acendia um fogo em seu coração, uma missão que não terminaria até que tantas outras como ela fossem protegidas e empoderadas. O renascimento de Grace ia além do confronto. Envolvia criar novas narrativas moldadas pela integridade e respeito. Era a sua segunda chance, não apenas para reclamar sua vida, mas também para forjar um caminho que iluminasse a jornada de outros. Sua determinação era uma força da natureza imbatível e destemida, enquanto ela se movia para estabelecer a fundação que combateria abusos contra idosos. O futuro de Grace agora estava vinculado ao impacto que ela deixaria para trás, um legado de coragem e compaixão. A força que emergia de sua vulnerabilidade era um testamento para todos que, como ela, haviam sido subestimados. A criação da Fundação Grace era apenas o começo. Liam também traçava seu caminho de redenção. Ao desfazer o nó de seu casamento falido, ele lutava para reconstruir pontes com Grace. A culpa de não ter visto ou não ter querido ver passava a ser substituída por gestos genuínos de reconciliação. São esses momentos de humildade e aprendizado que começavam a restaurar sua relação baseada agora em admiração e respeito renovados. E se há uma lição que este caminho sinuoso ofereceu a todos os envolvidos, é que dor e traição, quando enfrentadas com coragem, podem se tornar os alicerces para um futuro mais promissor. Aprender a valorizar os laços que realmente importam, a manter-se vigilante e firme em suas convicções. Estas são as pedras preciosas que surgem das cinzas dos erros e das desilusões passadas. Por fim, esta história não é apenas de retribuição legal e justiça restaurativa, mas também de um coração que foi ao inferno e voltou mais forte. Ela nos lembra que, diante de adversidades esmagadoras, a força interior é a chama guia, que nunca deve ser extinta. E mesmo para aqueles que assistiram de longe, há um chamado silencioso para se erguer a anunciar suas verdades e não temer o escuro nefasto dos dias passados. Sim, há beleza na coragem de cada novo amanhecer, e Grace estava pronta para abraçá-lo em toda a sua glória inapelável. Embora Grace tenha encontrado uma renovada força interior, ela também percebeu que o caminho para a verdadeira afirmação passava por empoderar aqueles ao seu redor. Assim nasceu a Fundação Grace, seu legado de proteção contra abusos financeiros que muitos idosos enfrentam, mas que poucos conseguem combater eficazmente. Esta iniciativa não surgiu como um gesto de caridade ou filantropia vazia, mas como uma extensão natural do espírito indomável que havia resgatado sua própria dignidade. Com seu nome agora conhecido, Grace utilizou sua reputação para iluminar uma questão frequentemente negligenciada. O abuso financeiro contra idosos não era um fenômeno isolado, mas uma epidemia silenciosa e devastadora. Em reuniões com advogados e profissionais do setor financeiro, Grace moldou estratégias concretas e legais para proteger o patrimônio daqueles que eram frequentemente alvo de manipulações calculadas por parte de familiares gananciosos. Sem rodeios ou sentimentalismos, ela estabeleceu um padrão de excelência em salvaguardar os interesses daqueles que, como ela, haviam sido vistos como alvos fáceis. É nesse processo que se constrói um novo entendimento sobre força. Não se trata apenas de uma resiliência silenciosa, mas de uma luta ativa e interconectada. Grace abraçou a responsabilidade de educar os idosos sobre sinais de alerta e medidas preventivas práticas enquanto engajava a comunidade em um diálogo aberto e contínuo. Instruções práticas,
seminários gratuitos e um suporte jurídico acessível passaram a ser as pedras angulares dessa missão transformacional. Por trás desse empenho vigoroso estava uma mulher que aprendeu a valorizar sua própria força e a importância de afirmar sua presença não apenas em sociedade, mas também em seu próprio lar. Desde o início conturbado com Cynthia, até o momento em que se ergueu como uma voz de autoridade entre seus pares, Grace não mais aceitava ser reduzida ou invisibilizada. Seu passado de silêncio e concessões deu lugar a uma dinâmica pessoal de autoafirmação e serenidade inabaláveis. Dentro da sua própria casa, ela encontrava o equilíbrio ao estabelecer limites claros e, mais importante, viver de acordo com princípios que agora estavam gravados em seu âmago. O ambiente que uma vez foi cenário de inseguranças emocionais transformou-se em um espaço de paz e respeito, onde seu valor era inquestionável. Com coragem e visão, ela descobriu que a verdadeira força reside não na ausência de vulnerabilidades, mas na habilidade de reconhecer e combater suas próprias fraquezas. Essa nova fase de independência e empoderamento pessoal não apenas reverberou dentro de seu próprio lar, mas também se espalhou para a comunidade maior. Sob seu comando, a fundação se expandiu rapidamente, sendo construída sobre a base de confiança e credibilidade que Grace personificava. O impacto era real e tangível, refletido em histórias individuais de recuperação e renovação, enquanto mais idosos encontravam proteção efetiva contra abusos. Enquanto Grace continuava a enfrentar desafios com destemor incisivo e estratégia calculada, ela também servia como um farol de esperança para muitos. Para aqueles que observavam de longe, sua jornada ilustrava a possibilidade de transformação radical e sucesso além das sombras do passado. A cada passo dado, ela garantiu que ninguém mais, especialmente os vulneráveis entre nós, sentisse que seus direitos poderiam ser impunemente desrespeitados. Em sua busca, Grace não somente redescobriu a profundidade de sua própria força, mas também amplificou a força coletiva de sua comunidade. Com uma nova geração, observando ela ensinou que o verdadeiro valor não está apenas no que se possui, mas no legado e na mudança que se deixa para trás. Assim, a história de Grace é tanto um relato de superação pessoal quanto um chamado à ação para garantir que o abuso e a traição jamais definam o destino de alguém. Com visão focada e coração destemido, ela deixou um impacto indelével que ultrapassa sua própria experiência, inspirando e protegendo aqueles que um dia como ela precisaram de uma voz forte e destemida. Liam, com um novo vigor e um coração aberto, apresenta Natalie à sua mãe Grace. Este momento representa mais do que apenas uma introdução. É um novo começo, um renascimento nas suas vidas, um caminho que leva a uma dinâmica familiar mais saudável e gratificante. Natalie, ao contrário de Cynthia, traz consigo um frescor genuíno e um respeito que rapidamente dissolve quaisquer sombras remanescentes do conflito familiar anterior. Grace, observando Natalie interagir com Liam, sente um alívio quase palpável. Natalie é naturalmente curiosa sobre as tradições e a história da família, um traço que não passou despercebido por Grace. Ao invés de desprezar as memórias e as histórias que Grace valoriza, Natalie as acolhe com interesse e entusiasmo. É uma aceitação que promove um conforto mútuo construído sobre as ruínas emocionais que o passado criou, mas que agora encontram oportunidade de florescer. A interação entre Natalie e Grace vai além de meras formalidades. Natalie não só demonstra um interesse genuíno pela família, mas também faz questão de integrar-se a ela de maneira respeitosa, um feito que contrasta com a maneira manipuladora e desrespeitosa de Cynthia. Este comportamento mais integrador e apreciativo que Natalie representa é uma lição silenciosa de que o verdadeiro entendimento e harmonia numa família vem do respeito mútuo e da empatia. São sementes plantadas de forma gentil, que começam a germinar em cada gesto e conversa, criando raízes profundas de confiança e amor. A presença conciliadora de Natalie destaca-se nas reuniões familiares menores e nas grandes festas, nas conversas diárias e nas decisões importantes. Sua habilidade em mediar os interesses familiares sem subjugar, los respeitando as diferenças enquanto encontra semelhantes vínculos,
faz dela a âncora pela qual a família se volta. Há uma aceitação relutante, mas real, de que as coisas estão diferentes, mas isso é para melhor. O que Natalie traz à mesa é não apenas uma presença em sua vida, mas um catalisador para relações mais saudáveis e, possivelmente, um arquétipo de transformação relacional. Liam encontra finalmente um ecossistema positivo para prosperar. Seus pais, agora unidos em causa comum, apoiam-no ao invés de agir como fontes constantes de preocupação e conflito. A sensação de leveza é nova e bem-vinda, completamente diferente do peso que ele carregava anteriormente quando lutava para erguer uma ponte entre sua ex-esposa e sua mãe. Nesta nova realidade, ele vislumbra o que sempre desejou: um núcleo familiar onde todos, novos e antigos, podem crescer sem medo, sem ressentimentos passados para envenená-los. Grace sente uma suave alegria ao testemunhar a aceitação amigável entre Liam e Natalie. Ela assiste suas interações com um sorriso tranquilo, observando a evolução de suas vidas, com um coração calmo, já curado pelas tempestades que enfrentaram. Grace percebe que seu legado não é mais somente sobre lidar com as turbulências de um passado traiçoeiro, mas agora se concentra em nutrir e crescer em um presente mais brilhante e tranquilo. Com a inclusão de Natalie na família, as memórias dolorosas de Grace são finalmente libertadas, transformadas em forças restauradoras que incentivam a reconciliação e a renovação. Em última análise, esta nova fase marca mais do que uma reconfiguração familiar, é um testemunho do poder da renovação e da capacidade de construção após a destruição. Grace, em sua busca pela realização pessoal e pela proteção aos seus, já deixou claro que não só é possível sobreviver às piores tempestades emocionais, mas também emergir mais forte do que antes. Este capítulo, entanto, não é o final, mas sim um convite para explorar como as famílias podem se reerguer e se unirem em novos laços que avaliam o passado com sabedoria, ao mesmo tempo que celebram um presente pleno de perspectivas, esperanças renovadas. Com um futuro que agora se vislumbra mais promissor, esta nova configuração familiar é reforçada por narrativas de respeito e amor genuíno e consciente. É sobre escrever e reescrever histórias de compreensão, sobre aprender com os erros do passado, sem se deixar definir por eles. A presença de Natalie nesta história não é apenas um detalhe, mas sim uma promessa de harmonia, uma música suave que toca fundo nas almas daquelas pessoas cansadas, mas resilientes. Esta é a essência da verdadeira transformação emocional em sua forma mais pura e fundamental. A arquitetura emocional que sustenta o reencontro familiar no universo de Grace manifesta-se de forma delicada mais poderosa. Como fundações invisíveis de uma complexa construção, as novas tradições surgem não como blocos sólidos, mas como fibras delicadas de afeição e respeito mútuo, entrelaçadas com o tempo e a paciência de quem aprendeu com erros passados. Natalie, como uma suave brisa de esperança, aproximou-se das histórias de Grace com um coração aberto e uma mente receptiva, não apenas como espectadora, mas como participante ativa no tecido familiar que se reconstrói a cada novo encontro. O interesse genuíno de Natalie na história da família é visto como um bálsamo para um passado marcado por desconfianças e ressentimentos. Ela não preenche apenas um papel, torna-se verdadeiramente parte das memórias que Grace valoriza. A dinâmica antes envenenada por manipulação agora é revitalizada por uma abordagem mais colaborativa e apreciativa. É como se o amor próprio que Grace finalmente reivindicou ao longo de suas experiências traidoras agora tivesse espaço seguro para florescer com Natalie, servindo como catalisadora desse processo de cura e elevação. Para Grace, a participação de Natalie evoca a transformação interna que ela alcançou, um reflexo de tempos em que a paz parecia inalcançável, mas que agora brilha como promessa de entes queridos que escolhem estar ao seu lado. Ao contrário da fachada de bom comportamento que Cynthia exibia para encobrir intenções egoístas, Natalie se distingue pela autenticidade. Sua presença nas reuniões familiares é um lembrete de que respeito não é uma obrigatoriedade, mas sim um privilégio, ganho em troca de compreensão e bondade sincera.
Enquanto Natalie e Liam solidificam sua união através do manto de tradições antigas e novas, cada gesto, cada riso compartilhado, reafirma o poder da reconciliação. Juntos, evocam o espírito da metanoia, uma transformação que transcende a superficialidade das meras mudanças sociais. O casal não busca apagar cicatrizes do passado, mas, ao contrário, compreender e abraçar essas marcas como testemunhos de crescimento e evolução. Em uma dança harmoniosa entre o ancestral e o inédito, os laços familiares são constantemente reescritos através de novos rituais que celebram o amor duradouro e a aceitação descomplicada. A integração gradual de Natalie nas narrativas da família não só adiciona brilho às suas próprias experiências compartilhadas, como também reforça o núcleo familiar, promovendo a cicatrização das feridas deixadas pelas relações passadas. Grace, observando a dinâmica florescer de forma sem esforço, acolhe esta renovação com satisfação silenciosa. Um ciclo de vida de erro e aprendizado resume-se em finalmente entender que os laços mais fortes não são forçados, mas nutridos por meio de ações gentis e intencionadas. Este, então, é o verdadeiro triunfo da tradição, não a estanque repetição de costumes passados, mas a vibração viva de memórias inteiras, cada uma contribuindo para a tapeçaria em constante crescimento da vida familiar. Com Natalie ao seu lado, Liam redescobre ainda que lentamente os significados preciosos por trás dessas tradições, aproveitando a herança emocional e cultural ao mesmo tempo em que constrói um legado próprio marcado por princípios de respeito e unidade. A transformação intrínseca de Grace de uma figura reclusa e indevidamente subjugada à mentora serena de Natalie encapsula o poder duradouro das novas tradições. Estas não são apenas práticas rotineiras, mas sim celebrações de escolhas intencionais, permanecer, perdoar, viver plenamente. Como um rio que encontra seu curso após se desviar dos obstáculos, a família de Grace flui novamente com vitalidade e intenção, atravessando a paisagem emotiva de desafios superados e horizontes esperançosos. E assim, essas novas tradições emergem não do pó de ressentimentos desfeitos, mas das cinzas de uma renovação genuína. Este equilíbrio delicado entre passado e presente oferece finalmente à família a garantia de um futuro interligado por aquilo que realmente importa: amor autêntico, compreensão desinibida e o reconhecimento de que cada esforço de se unir nunca foi em vão. Com Natalie como símbolo de uma promessa renovada e uma campeã de sentimentos genuínos, a história continua a desdobrar-se rica em esperança e reforço mútuo. Cada um dos passos na dança complexa da vida de Grace trouxe-a até este momento um destino que não apenas reverencia a resiliência, mas lança um farol de esperança para aqueles que tropeçam na penumbra de relações tóxicas e traições familiares. A dor aquosa do passado pode muito bem ser uma lembrança distante, mas suas ondas moldaram uma estrutura de força que não pode ser facilmente abalada. Enquanto Grace caminha pelo estúdio, iluminado por luzes que refletem sua jornada, ela percebe que sua narrativa não é apenas a de uma mulher resiliente, mas o arquétipo de resistência que inspira outros. Ela se tornou a personificação do triunfo silencioso, uma figura de empoderamento com cuja história outras pessoas podem se identificar em suas próprias lutas silenciosas. Os bastidores estão agitados com produtores, repórteres e assistentes, corroendo o tempo antes do início de mais uma gravação de seu programa amplamente aclamado. A atmosfera está saturada de expectativa, uma celebração vibrante da influência que Grace se tornou. Através do alcance amplo de seu programa, inúmeras almas em situações similares encontram não só um ombro de apoio, mas um guia compassivo sobre como navegar as águas revoltas da traição. As histórias de inúmeras vítimas idosas agora se entrelaçam com a sua. Do espaço arquitetura bem montado do estúdio, é possível discernir nos olhos de Grace o brilho sereno que só brota da fé restaurada. Um testemunho vivo da vitória sobre o abuso emocional e material, ela é o culminar de incontáveis finais que se encontram em um recomeço renovador.
Os primeiros segmentos do programa continuam a dispensar conselhos valiosos sobre como identificar sinais de abuso financeiro e emocional, detalhando estratégias legais para proteger-se contra esses perigos. Tudo baseado nas duras lições que Grace aprendeu e superou. Cada episódio é uma mistura de narrativa empolgante e análise tática que destaca as complexidades sociais de se reerguer após traições íntimas, processando essas experiências com uma mistura de empatia e lógica fria. Com uma confiança serena que só o tempo e a reflexão permitem, Grace se dirige ao público. Ela não é mais uma mera sobrevivente ao som das tempestades emocionais do passado, mas uma mentora experiente e uma figura materna coletiva que oferece refúgio. Ela dá voz àqueles que permaneceram em silêncio por muito tempo, inspira aqueles que temeram a mudança e segura a mão daqueles que dão os primeiros passos em terrenos emocionais instáveis. Não há hesitação em sua voz enquanto fala sobre a forma como o abuso financeiro pode se manifestar sob mantos insidiosos de amor e confiança. Para Grace, um dos temas centrais que ela continua a abordar é a conscientização, a pedra angular que muitas vezes impediu suas próprias decisões no passado. Ela fala sobre a supressão do instinto subestimado, a importância de reavaliar laços familiares e reconquistar a confiança roubada por manipuladores astutos. O impacto que reverbera do programa de televisão de Grace estende-se além das câmeras. Em um mundo paralelo ao dela, outras Graces encontram força para desafiar aqueles que usurparam a segurança conquistada a duras penas. Em salas de estar em todo o país, famílias se reúnem, puxam sofás para se aproximar da televisão, não apenas em busca de entretenimento, mas de iluminação. A narrativa de Grace nas telas se traduz em diálogos nas cozinhas, em telefonemas de preocupação genuína e em planejamentos cuidadosos para proteger o presente e honrar o futuro. Ao fechar um dos segmentos mais emocionalmente ressonantes do programa, Grace se delicia com a confirmação de que, sob as camadas de agir legalmente e debater dialeticamente, há um ressurgimento silencioso da humanidade. É nítido que sua missão transcende o escopo dos holofotes, moldando-se em uma cultura nacional de cuidado e consideração pelos direitos dos idosos. Elas não são mais relíquias invulneráveis do passado, mas pilares de sabedoria que merecem em todas as suas formas reverência e proteção. O caminho de Grace encontrou seu curso em uma paisagem onde amor e justiça encontraram um espaço comum. Este é o ponto de início de novas jornadas, não apenas para ela, mas para um círculo crescente de pessoas enriquecidas por seu legado. E assim como uma ponte que une rachaduras profundas, o trabalho de sua vida não está apenas em reconciliação pessoal, mas em um amor incomensurável que continua erguendo-se acima das agruras do passado, prometendo uma aurora cada vez mais clara para aqueles que seguem seus passos. A história de Grace se torna uma força transformadora, um grito que ecoa nas salas de estar, promovendo não apenas uma mudança nacional, mas amadurecendo para se tornar um guia de sobrevivência para muitos. A TV é o meio, mas a mensagem é harmoniosamente tecida na trama da experiência humana coletiva. Ela toca as rugas da pele, a firmeza da convicção e a força das conexões que, mesmo machucadas, conseguem se regenerar. Telespectadores se veem não apenas na dor, mas na resiliência crescente de Grace. No universo de Grace, a lei e o amor se entrelaçam, ditando o caminhar de suas ações. O milagre não está apenas no sucesso do programa, mas na conscientização distribuída nos olhos que veem pela primeira vez as sombras que sussurram por trás das cortinas do comum. Cada episódio seu funciona como um cobertor de segurança, uma promessa de que, ao expor os monstros, os torna frágeis e domáveis sob a luz da verdade. As histórias contadas não são apenas suas, mas emprestadas de inúmeras vozes cujos relatos eram frequentemente sufocados pelo medo e pela dúvida. A narrativa com a qual Grace se comprometeu gentilmente ilumina os cantos escuros de lares privados, conduzindo a um despertar coletivo. O diálogo que ela inspira provoca famílias a se reunirem muitas vezes pela primeira vez para discutir assuntos que antes eram evitados.
De repente, o silêncio opressivo é substituído pelo compromisso renovado de proteger aqueles que fornecem as memórias e as bases do que chamamos de lar. Este renascimento cultural é sintomático de algo maior do que qualquer indivíduo, uma reviravolta social onde a indignação é transformada numa gramática comum de justiça e cuidado. Os efeitos são palpáveis, tangíveis em gestos de afeto, em abraços mais apertados e em olhares que prometem proteger. Grace desbloqueou um recurso valioso, o poder da perspectiva. Sua jornada leva à criação de um novo alicerce não construído da noite para o dia, mas erigido, pedra sobre pedra, reflexo sobre reflexão. Graças ao seu empoderamento, velhas feridas começam a sarar através de diálogos que antes evitavam envolver o passado. É emocionante perceber que, ao longo desse caminho, ela não apenas atendeu ao chamado de sua própria dor, mas acolheu nela um sentido coletivo de redenção. A sociedade começa a questionar seus valores e ações em relação aos mais velhos, reconsiderando não apenas como cuidar deles, mas como honrá-los autenticamente. A figura do idoso se transforma não mais vista como um peso ou uma responsabilidade atenuada, mas como uma parte vibrante e vital da tapeçaria social. Os programas de Grace incitam uma nova geração a se engajar com seus parentes para ouvir e aprender antes que as oportunidades se dissolvam nas poeiras do tempo. A cada transmissão, Grace percebe que está se tornando mais do que uma narradora de acontecimentos. Ela se torna uma defensora apaixonada, uma força motriz para a mudança. Observando as cartas, mensagens e telefonemas que chegam com testemunhos de reconhecimento, ela sente uma satisfação indescritível. Os testemunhos relatam não apenas tristeza ou injustiça, mas a sensação calorosa de que a situação que Grace desvelou em suas telas abriu as portas para a revanche emocional, para resgatar o que foi roubado, não de forma vingativa, mas de maneira a refazer o fraturado tecido da confiança. O impacto transformador que reverbera através do país tem um efeito de sanfona. Iniciativas são formadas, fundações se erguem, redes de apoio se expandem e laços familiares são reatados. Essa nova revolução não se limita apenas às paredes das igrejas e aos salões da justiça, mas respira através de trabalhadores sociais, advogados, cuidadores e principalmente corações que pulsam em solidariedade. Enfim, quando a câmera foca no rosto de Grace pela última vez, iluminado pelo reconhecimento de sua luta e pelo brilho nos olhos de quem finalmente encontrou sua voz, ela transcende seu próprio testemunho, se integrando a um legado que continua vivo em todos aqueles que ousaram ouvir e agir. Ela foi mais do que apenas um lembrete das injustiças que podem pairar mesmo nas relações mais íntimas. Grace foi a reestruturação da esperança sustentada não por um anseio solitário, mas pelo vasto abraço comunitário que se estendeu em seu rastro. Com cada passo dado ao longo dessa trajetória, o mundo influenciado por seu chamado se torna um lugar infinitamente mais iluminado e compassivo. E naquela noite silenciosa, a vida que muitos achavam estável desmoronava como um castelo de cartas diante dos olhos cansados de Cynthia. Os sonhos dela ecoavam pelo vazio, como as notas de uma canção há muito esquecida, ressoando em um corredor escuro e abandonado. O anel que um dia fora símbolo de conquistas tortuosas agora repousava quieto no chão frio, mais um fragmento de um passado que não tinha mais lugar no presente. Grace, por sua vez, já não precisava da vitória audível que muitas vezes procurou ao longo de sua travessia. Encontrara um novo reino no silêncio que agora habitava dentro de si. Cada momento de silêncio era uma introspecção rica, uma respiração profunda de liberdade que apenas aqueles que passaram pela escuridão podem realmente aspirar. O que antes era sofrimento, agora se transformava em serenidade. O fardo dos acontecimentos e revelações do passado se transformara em pilares de sabedoria que sustentavam seu novo estado de espírito. Conforme as cortinas caíam, não era apenas uma conclusão que se vislumbrava, mas uma transformação profunda. Pelos corredores da mente caminhava-se em silêncio uma assinatura silenciosa daquela que fora antes consumida pela tempestade da vida.
Tudo tinha mudado, mas talvez a mudança mais profunda fosse a que poucos viam: a luz suave que envolvia a figura que se afastava, marcando a transformação de batalha interna em paz conquistada. Grace tinha cessado a busca por vozes externas de aprovação. Cada eco dentro de si agora sussurrava verdades que era incapaz de ouvir antes. E você, no rastro daquilo que testemunhou, é movido a refletir. Se você fosse, Grace teria esperado tanto tempo. Teria sido paciente o suficiente para permitir que a verdade despisse a mentira. A sabedoria exige fôlego, um conhecimento que as consequências são muitas vezes os professores mais severos. Na vastidão silenciosa posterior ao caos, não existem conselhos a serem dados nem finais a serem impostos. Apenas aquela sensação de vazio ou plenitude, duas faces de uma mesma moeda que nos convida a contemplar. Algumas histórias não terminam em explosões de som e fúria. Elas se encerram suavemente como um sussurro levado pelo vento enterrado nas dobras do tempo. Então, enquanto a história de Grace encerra seu ciclo, cada um deve carregar consigo aquilo que mais importa: um respeito reverente pelo poder do silêncio, pela metamorfose de cada cicatriz em força e pelos momentos não narrados que desafiam. Finais definitivos. Algumas terminações não são barulhentas, elas são sagradas.